Queridas amigas e amigos da Ideal Espírita, é com muita alegria que cumprimento a todos com votos de muita paz, ensejando que esta paz que o Mestre Divino nos prometeu, ela permaneça conosco para todo e sempre. Allan Kardec, após obter dos Espíritos a resposta de que a lei de Deus, ela está em nossas consciências, questiona os imortais sobre a necessidade dela nos ser revelada, obtendo como resposta que isso se faz necessário, porque o homem a esquecera e a desprezara, e é por isso que Deus quis que lhe fosse revelada. Diante da resposta, questiona então se Deus confiou a certos homens a missão de revelarem a sua lei, e os imortais responderam, indubitavelmente, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. É a lógica, o bom senso do codificador que vai diante destas respostas, atendendo ao seu anseio e, naturalmente, ao nosso anseio, porque quando lemos o livro dos Espíritos, nós vamos observando a lógica dos questionamentos e, ao mesmo tempo que as respostas nos são dadas, as questões subsequentes, muitas delas, seriam questões que nós também gostaríamos de fazer, não com tanta propriedade como fez o codificador, que naturalmente o fez da melhor maneira. Então, diante de tais respostas, Allan Kardec vem questionar qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Desta feita, a resposta ela foi singular, mas de uma profundidade que ao longo dos séculos nós iremos cada vez mais compreendendo melhor. A resposta foi Jesus. Resposta singular, mas de profundidade que gradativamente, à proporção que as nossas consciências forem se iluminando, nós iremos compreendendo melhor a personalidade e a mensagem divina que Jesus nos trouxe como guia e modelo para a humanidade. E o codificador, compreendendo perfeitamente a resposta, ele vem fazer um comentário. E ele vem esclarecer que, para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Querendo lhe dizer, se alguém deseja uma perfeição moral, é ele, o guia e modelo, Jesus, a seguir. E que Deus nos ofereceu o Cristo, o seu Filho amado, como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou, a sua boa nova, o Evangelho, é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque ele vem complementar, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, ele estava animado pelo Espírito Divino. É um comentário lúcido para que nós possamos, desta forma, compreender esta personalidade. Assim,
Estar com Jesus é acompanhar o guia e modelo que o Criador colocou entre nós. Colocou entre nós que pertencemos a esta humanidade da Terra para nos ensinar de forma inigualável a lei do Senhor, ou seja, a lei do amor. A lei do amor, que está exarada no Evangelho segundo o Espiritismo, e que o Espírito Lázaro, na parte das instruções dos Espíritos, vem nos dizer que o amor, este amor que Jesus nos trouxe, é o ponto mais sublime do sentimento, que naturalmente cada um de nós, ao longo do processo evolutivo, vamos saindo do instinto que nos acometia no início, mas conforme Lázaro exara no Evangelho, nós crescemos de forma corrompida e, naturalmente, desenvolvemos as sensações. Mas quando nos instruímos e evoluímos, quando nos instruímos e nos depuramos, já somos detentores do sentimento. Dá-nos a entender que estamos transitando das sensações ao sentimento. E na sua mensagem vem dizer que o amor é o ponto mais sublime deste sentimento. O sentimento daqueles que já se instruíram e purificaram, que é o caso do guia e modelo da humanidade, Jesus. Por isto, ele veio nos ensinar de forma inigualável a lei do amor. Porque este ponto sublime do sentimento é a expressão da sua pureza que veio nos relatar e nos ensinar de forma prática, com seus testemunhos, como devemos praticar a lei do amor. A esperança com Jesus, ela transcende a visão restrita daquele que se considera mortal. A esperança com Jesus é o alimento que nos conduz ao olhar infinito do progresso e da imortalidade. Esta esperança faz-nos jubilosos, torna-nos corajosos perante os desafios da vida, porque a doutrina de Jesus, o seu Evangelho, a doutrina que ele nos revelou, ela está resumida nesta lei, na lei de amor e na justiça divina que dá a cada um segundo as suas obras e desvela a todos nós um futuro cheio de esperança. Mas de esperança para aqueles que são obedientes e resignados perante a lei divina. Quem poderia ver, sem terror ou sem medo, abrir-se diante de si um imensurável abismo do nada, onde ali se sepultasse para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: depois de mim, nada, nada mais, senão o vácuo, tudo definitivamente acabado. E poderia pensar mais alguns dias, e a minha lembrança se terá apagado da memória daqueles que me sobreviverem. Nenhum vestígio, dentro em pouco, restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz
ele será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei. E nada para compensar tudo isto, nenhuma outra perspectiva, além do meu corpo, que certamente será roído pelos vermes. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, vem nos dizer que a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas são os maiores incitantes à depressão, ao suicídio e ocasionam como consequência a covardia moral. Quando os homens de ciência se esforçam para provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando estas pessoas a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? O que eles poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Qual a esperança que eles podem dar? Com certeza nenhuma, a não ser o nada. Daí a conclusão de que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde para sofrer por menos tempo. É um raciocínio lógico que vem sendo abordado daqueles que abraçam o materialismo, que de forma finita não nos traz nenhum horizonte além desse patamar que a morte nos acomete. Mas a propagação das doutrinas materialistas é constatado como sendo um veneno que incentiva a ideia do suicídio na maioria dos que praticam este ato, por falta de horizonte, de perspectiva. E os que constituem os apóstolos de semelhantes doutrinas assumem uma tremenda responsabilidade, porque conduzem as pessoas a um beco sem saída, conduzem as pessoas a um objetivo que é finalista, contrariando a bondade do Pai, que é misericordioso, e tampouco pela ausência do entendimento da imortalidade, leva ao desespero aquele que já se encontra em desespero, aquele que já está aflito por não encontrar uma outra solução. Por isso que o codificador vem nos alertar que a ignorância é a sepultura dos vivos. Mas, com o Espiritismo, que revive o Evangelho de Jesus na sua pureza, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida, porque a doutrina espírita não deixa dúvida. Aquele que aceita, o crente, sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas. Daí decorre a paciência, a resignação, que afastam muito naturalmente de pensar no suicídio. E isto traz uma fortaleza, uma coragem moral, porque abre um horizonte além daquele que o materialismo leva, por não ter condições de ultrapassá-lo.
E nós sabemos perfeitamente que aquele que está diante de uma aflição, de uma dor moral muito grande, que não tem condições de ultrapassá-la sozinho, busca a solução para amenizar as suas dores. Mas quando encontra esta porta que abre um horizonte largo da imortalidade, a ideia suicida, ela para de existir, porque compreende que a cada um é dado segundo as suas obras. A fortaleza moral, a coragem moral se apossa, porque abre um horizonte novo, de uma perspectiva onde a imortalidade nos faz ver de que a existência é uma oportunidade que cada um de nós temos para, diante dela, nos repararmos perante os equívocos cometidos nas escolhas feitas em épocas transatas. Jesus aí está, e o seu evangelho é o mais potente auxiliar para que as nossas vacilantes esperanças elas possam se revigorar, encontrar forças, e para que sejamos reconduzidos ao caminho do bem, pela perspectiva do futuro que se abre a todo aquele que encontra este caminho único, que é o de Jesus, o que ele nos prometeu. E o Espiritismo, ao resgatar a pureza do seu evangelho, vem de forma fácil, utilizando-se de uma linguagem direta, sem subterfúgios, possibilitar que a esperança com Jesus faz toda a diferença, porque ele, o Mestre Nazareno, é a esperança para os que estão perdidos. Eu sou o caminho, assim ele afirmou. É a esperança para os que desejam saber, conhecer a verdade. Eu sou a verdade, assim ele também afirmou. É a esperança para os que estão deprimidos, desgostosos da vida, que estão aflitos, em dificuldades. Eu sou a vida. Ele nos convidou neste vinde a mim, para que todos possam encontrar nele aquilo que necessitamos nesta presente existência. Jesus, diante do doutor da lei que o procurou na calada da noite para esclarecer-se sobre o nascer de novo, Jesus veio lhe revelar a reencarnação como lei divina, a que as criaturas todas estão submetidas. E esta é uma revelação consoladora, é uma revelação esperançosa, que possibilita à criatura a reparação das escolhas equivocadas que venha a praticar. É a oportunidade que o Criador concede para que, diante dos equívocos cometidos nas escolhas feitas, porque afastados da lei divina que se encontra na consciência, as escolhas, elas sempre nos conduzem à ausência do bem. Porque, quando estamos em conformidade com a lei divina, esta que nos ensina o que fazer e o que não fazer, abre-se a porta da felicidade. E a infelicidade só bate a nossa porta quando dela nos afastamos. O homem que tem consciência da sua inferioridade, ele bebe uma consoladora esperança. Ele aure uma consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Porque se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha a achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Isto sustenta-o e lhe reanima a coragem,
a ideia de que aquela inferioridade, ela é passageira e que não o deserta eternamente do supremo bem. E que mediante novos esforços, novas escolhas, novas oportunidades, dado lhe será conquistar aquele patamar evolutivo que naturalmente enseja. Quem é que, ao cabo da sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência que já não mais pode tirar proveito? É uma questão. Entretanto, essa experiência tardia, ela não fica perdida. O Espírito a utilizará em nova existência. As existências são solidárias entre si. Hoje, a nossa existência atual é a culminância das nossas existências anteriores. Porque elas são solidárias. E como o Pai não dá fardos pesados em ombros leves, naturalmente essa solidariedade leva em consideração este fato, dando-nos apenas aquilo que somos capazes de carregar, por mais difícil que seja, as atrocidades, as dificuldades, as dores, mas temos a consciência que somos capazes de vencê-las. Se assim nos achamos, lutamos e venceremos. Mas se temos dúvidas, devemos lembrar que talvez nos faltem a vontade, não porque o fardo é pesado. E segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acham irrevogavelmente determinada após uma só existência. Porque a fixação definitiva da sorte, ela implica a cessação de todo o progresso, pois que desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. É assim que o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem nos aclarando a mente. Porque conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente para sempre separadas e sem esperança de tornarem a juntar-se. De forma que pais, mães, filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs e amigos jamais podem estar certos de se ver novamente, porque esta doutrina traz a ruptura absoluta dos laços de família. É uma ideia que vige nas consciências de grande parte da humanidade. Mas, conforme Jesus, no seu diálogo com Nicodemos, naquela noite em que, no silêncio, Jesus lhes revela o nascer de novo, a reencarnação. Com a reencarnação e progresso, a que dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na terra e também no espaço. E juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda a esperança. Essa é a lei divina, que olha a todas as criaturas, dando-lhe oportunidade para o progresso. Esta lei inexorável que é a determinação divina que todos nós estamos submetidos desde a criação. Nascidos, inexoravelmente estaremos progredindo, aceleradamente ou não,
dependendo da nossa vontade, mas com essa destinação da felicidade. E é por isso que a reencarnação nos traz essa oportunidade de mutuamente nos ajudar. E ajudados, aqueles que se retardaram, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. E com a reencarnação, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados. E daí o estreitamento dos laços de afeição. Diferentemente da outra ideia não reencarnacionista, que rompe esses laços pela separatividade. A reencarnação vem nos abrir este novo horizonte, dando-nos a certeza de que estaremos juntos, seja aqui ou quando voltarmos à verdadeira vida, que apenas as separações que existem são temporárias, devido à zona de compreensão em que transita cada consciência, pelos legados e pelas experiências, bem aproveitadas ou não, em cada existência. Alguma coisa que provoca dor aguda existe na ideia de que a nossa sorte fique para sempre decidida por efeito de alguns anos de provações, ainda quando de nós não tenha dependido o atingirmos a perfeição. Ao passo que é eminentemente consoladora a ideia da reencarnação, que nos permite a esperança, faz-nos compreender o progresso pelo princípio do mérito, da meritocracia, em decorrência das nossas próprias obras, dando a cada um, de acordo com aquilo que elege, com aquilo que faz, com aquilo que pratica. E é por isso que quando se dá sinergia ao amor, a esta lei, surge consequentemente a caridade. Esta que é a única que nos salva, para que nós possamos, neste crescimento, durante uma vilegiatura, uma existência que o Criador nos concede, estreitarmos cada vez mais esses laços de amizade, que vão se estreitando à proporção que as oportunidades encarnatórias vai nos aproximando aqueles que são simpáticos, aqueles que são afetos, dos desafetos, que pelo esquecimento do passado, numa existência, podemos fazer parte de uma mesma família ligada pelos laços sanguíneos. E é desta forma que este amor vai se estreitando, graças à reencarnação, que vai nos dando essa oportunidade de nos ajudarmos mutuamente, aqueles que já alcançaram patamares mais elevados, perante aqueles que ainda se encontram na retaguarda. E é no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, que nós vamos encontrar que 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. A primeira alternativa é o nada, de acordo com a doutrina materialista, que não oferece outra perspectiva, extinguindo a vida na morte, de uma maneira finita, a que todos nós iremos chegar, mais cedo ou mais tarde. A segunda, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta, onde a individualidade ela é perdida. A terceira, a individualidade, com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Mas a quarta, a individualidade ela permanece com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita vem nos trazer
abrindo este horizonte novo de esperança, de perspectiva, de oportunidade a todo aquele que deseja progredir e, ao mesmo tempo, cumprir as leis que estão nas consciências de cada um de nós, para que nós possamos, desta forma, crescer intelecto e moralmente na direção da perfeição. Segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. São as alternativas que estão aí à disposição da humanidade para suas reflexões, mas com o advento do outro Consolador que iria explicar tudo que Jesus não pôde à época, já que naquele momento, junto ao doutor da lei, ele trouxe inicialmente a ideia da imortalidade, do nascer de novo. Hoje, podemos compreender com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, que há a certeza da continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso que constitui a verdadeira família. A família que vai se ligando de maneira indelével pelos laços espirituais, porque a família, ligada pelos laços sanguíneos, ela é finita, ela se extingue, mas é o instrumento que o Pai coloca para que a verdadeira família, ligada pelos laços espirituais, tenha a sua existência para todo e sempre, ampliando-se cada vez mais na visão da fraternidade universal. Diversa é a maneira de ver as coisas. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e a analisa. E é por isso que esta mais o fere, mas também lhe é facultado raciocinar sobre os meios de obter a consolação e de analisá-los. Essa consolação ele a encontra no sentimento cristão, ele a encontra em Jesus, que lhe dá a esperança de um futuro melhor. E no Espiritismo, que resgata a pureza de sua doutrina, que a revive, vem lhe dar a certeza desse futuro tão promissor, tão ensejado, que só esta visão com Jesus, que nos prometeu um reino que não está na terra e um futuro que é este de felicidade, desde que nós criemos o reino de Deus dentro de nós mesmos, quando as nossas virtudes forem cada vez mais sendo retiradas da intimidade e exteriorizada, tornando-os cada vez mais virtuosos. Na questão 941 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona aos imortais, dizendo que, para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. E de onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Questão sábia como todas as demais. E a resposta é tão sábia quanto: falece-lhes, responde os Espíritos, fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas
Se algum juízo tem, não pode admitir tal coisa, e se fazem ateias ou materialistas. São assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistiram nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Entretanto, ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro, a esperança, falo contar com uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei ele obedece, lhe dá a segurança de que no mundo, para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Esta caridade, conforme Jesus nos ensinou, que começa com a benevolência para com todos de forma indistinta, para que nós possamos, desta forma, praticar a indulgência e o perdão. É esta caridade que pode ser praticada por todos, independentemente de recursos que possuam, porque o único recurso que ela necessita é a vontade, é a boa vontade para praticá-la. E o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte é a dúvida. Nos céticos, é o temor. Nos culpados. Porque nos céticos empedernidos vem a dúvida. Nos culpados vem o temor. Mas nos homens de bem vem a esperança. A certeza de que encontrarão nesta vida nova, a qual estão retornando, após uma experiência reencarnatória, encontrarão os seus entes queridos, amigos, aqueles que certamente irão lhe ajudar num novo planejamento reencarnatório, na possibilidade desta continuidade da vida como espíritos imortais que somos, já que, como imortais, o Criador nos dá numa única vida existências inúmeras para que o nosso progresso possa acontecer. E o homem, que é mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, ele tem na terra penas e gozos materiais. Porque a sua felicidade consiste na satisfação das coisas fugazes, de todos os seus desejos. E sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e muitas das vezes numa tortura que se torna perpétua. E a morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições, as suas esperanças e também as suas ditas posses, porque assim ele imagina que é tudo aquilo que foi dado como empréstimo, que são posses do Pai, ele foi apenas um usufrutuário. E o homem se coloca acima das necessidades factícias, são aqueles que entendem já de que a verdadeira vida, ela é imortal. E de que se passa pela existência para cumprimento de uma oportunidade concedida pelo Pai. E o homem que se coloca acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, já neste mundo ele experimenta gozos que o homem material, preso à vida corpórea, desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma, lhe dá serenidade.
diante das dificuldades, que para aquele outro que não tem esta visão da imortalidade, vem a ansiedade, a dúvida, o desespero, a agonia, enquanto aquele que tem esta visão de futuro, ele enfrenta com calma e com serenidade, porque ele é ditoso pelo bem que faz. E não há para ele decepções, e as contrariedades lhe deslizam sobre a alma sem nenhuma impressão dolorosa. E é assim, queridas amigas e queridos amigos, que Jesus, há 2000 anos, testemunhou que a morte não existe, quando ressurgiu várias ocasiões e lugares, e há pessoas diferentes, para não deixar nenhuma dúvida para os incrédulos, trazendo a esperança para aqueles que viram e ouviram os seus ensinos, para que eles pudessem, assim, continuar a difusão da sua doutrina, do seu evangelho. Mas enxergaram e escutaram suas lições imorredoras, esclarecedoras, consoladoras, mas, sobretudo, de esperança no futuro, porque o seu reino não é deste mundo. Mesmo assim, até hoje, 2000 anos passados, a morte não foi entendida conforme ele falou e ele testemunhou. A morte ainda é esta escuridão que fomos condicionados ao longo dos milênios para temê-la, porque depois dela vinha ou vem o fogo eterno, ou o céu, ou o limbo. E é isto que nos faz temer, por não estar com Jesus, o guia e modelo a seguir, é que há desesperança quando se observa as pessoas que se matam na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor. Quem está com Jesus entende perfeitamente de que a vida é estuante, seja ela quando na dimensão material ou fora dela, de dimensão espiritual. Que ela nos propicia vigor, alegria, dependendo da zona de compreensão em que transita a nossa consciência, para podermos agir em conformidade com as lições que ele nos trouxe no seu Evangelho. E este comportamento do autocídio é uma loucura, é um ledo engano, pois se fizer o bem, mais certo estará de chegar a uma vida melhor, porque matando-se, retarda a sua estrada no mundo melhor e terá que pedir-lhe seja permitido voltar para concluir a vida a que pôs termo sobre este influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. A vida é oportunidade para o crescimento. A dor é a forja para o aperfeiçoamento do espírito. É a maneira que nós mesmos escolhemos para podermos dar um passo avante diante das escolhas equivocadas que fizemos no passado, e a bondade do Pai nos concedeu uma existência para que nós pudéssemos, no mundo, vivenciar contingências variadas, mas necessárias ao nosso progresso, para que nós possamos e pudéssemos aproveitar essa forja que a dor nos traz para o nosso crescimento. Outro engano é a atitude que certas pessoas tomam por não conformar-se com a perda de pessoas que lhe eram caras, levando-se ao suicídio,
na esperança de juntar-se a estas pessoas queridas. Muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, deles se afastam por um longo período, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem com o esquecimento da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar, e não terão para compensá-las a satisfação que esperavam. É um ledo engano, é uma dor moral que acomete neste desvelar inesperado para aqueles que pensavam que com esta atitude iriam retornar ao seio daqueles que amam. E o Espiritismo ainda produz sobre esse aspecto outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a nos informar da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida, porque é um crime perante a lei divina e perante o próprio Pai, que é o único detentor da vida da criatura. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir o que porventura pensam em daqui sair antes que Deus haja ordenado. O espírita tem assim vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura em que, sábio, ele, o espírita, que será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado, haja sido na terra. A certeza de que, abreviando os seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível, acometido de uma dor moral insuportável, e que se engana, imaginando que com o suicídio vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar, donde a consequência de que o suicídio só lhe trazendo decepções é contrário aos seus próprios interesses. São eles mesmos, estes que praticaram este ato, que vêm através das mediunidades abençoadas e através da codificação da doutrina dos espíritos, trazer à lume as suas informações, dizendo-nos como se encontraram após este ato, por ignorarem muitos deles esta realidade da vida espiritual. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido pelo Espiritismo obstado de suicidar-se, podendo concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes na face da Terra. Comparando-se, então, os resultados de que as doutrinas materialistas produzem com aquelas que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita, fato que a experiência vem confirmar. Jesus revelou-nos que Deus é amoroso e bom, que é nosso Pai. Portanto, somos filhos de Deus, irmãos em humanidade. E como Pai misericordioso, não castiga seus filhos, porém dá-nos
oportunidade para aprendermos e evoluirmos intelecto, moralmente. Mestre, ensina-nos a orar. Foi aquele instante em que o discípulo, diante de Jesus, que falava sobre a oração, pediu-lhe para ensinar. E quando o mestre, nas suas primeiras palavras, diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, abre este horizonte da fraternidade universal, dizendo-nos que todos nós somos irmãos em humanidade, filhos dele, filhos do Pai, e que não extingue a vida da criatura, mas dá-lhe a imortalidade e as experiências transatas durante as existências. Porque ensinou o mestre Nazareno que Deus oferece às criaturas meio de se instruir pela sua própria experiência, mediante as suas próprias faltas. E é necessário que expie seus erros, para melhor se firmar no bem, mas a porta da esperança se não lhe fecha para sempre. E Deus faz que dos esforços que a pessoa empregue para o conseguir, depende a sua redenção. Isto toda a gente pode compreender. E a mais lógica, por meticulosa que seja, pode admitir. Menos céticos haveriam se deste ponto de vista fossem apresentadas as penas futuras. E o Espírito Santo Agostinho, vamos encontrar na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, esclarecendo de que as penas impostas jamais o são por toda a eternidade. E convoca-nos à reflexão, dizendo: interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus, que é, com efeito, a duração da vida, ainda quando de 100 anos em face da eternidade. E continua a eternidade. Compreendeis bem esta palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperança, por causa de algumas faltas? O vosso juízo não repele semelhante ideia? E vem-nos esclarecer que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, cioso, vingativo, concebe-se. Na ignorância em que se achavam, atribuíam a divindade às paixões do homem. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas. E nos questiona: poderia ele carecer das qualidades cuja posse prescreve como um dever às suas criaturas? Não haverá contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? Dizeis que, acima de tudo, ele é justo e que o homem não lhe compreende a justiça. Mas a justiça não exclui a bondade. E ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das suas criaturas. Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para seus filhos se lhe não desse meio de compreendê-la? E Santo Agostinho nos informa que, aliás, no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade?
Aí é que se encontra a verdade desta sentença, a cada um segundo as suas obras. E demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo, que ressuscita o Evangelho de Jesus, reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. E Allan Kardec, em A Conclusão de O Livro dos Espíritos, no item 3º, esclarece que duas doutrinas se defrontam. Uma que nega o futuro, outra que lhe proclama e prova a existência. Uma que nada explica, outra que explica tudo e que por isso mesmo se dirige à razão. Uma que é a sanção do egoísmo, outra que oferece a base, à justiça, à caridade e ao amor ao próximo. A primeira somente mostra o presente, mas aniquila toda esperança. Mas a segunda, ela consola, ela desvenda o vasto campo do futuro e deixa a interrogação para reflexão. Qual a mais perniciosa? E ainda na conclusão, no item seguinte, o item 5, vem a interrogar o codificador: que compensação ofereceis aos sofrimentos deste mundo, vós cuja doutrina consiste unicamente na negação do futuro? Enquanto vos apoiais na incredulidade, o Espiritismo se apoia na confiança em Deus, ao passo que convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade. E vós, que ofereceis o nada por perspectiva e o egoísmo por consolação. O Espiritismo tudo explica, vós nada explicais. O Espiritismo prova pelos fatos, vós nada provais. Como quereis que se hesite entre as duas doutrinas? E o codificador vem a nos afirmar que muito maior do que se pensa é e cresce todos os dias o número daqueles em que o Espiritismo ha melhorado os sentimentos, neutralizado as más tendências e desviado do mal. É que para esses, o futuro deixou de ser coisa imprecisa, uma simples esperança, por se haver tornado uma verdade que se compreende e explica quando se vê e ouve os que partiram lamentar-se ou felicitar-se pelo que fizeram na terra. Quem disso é testemunha, entra a refletir e sente a necessidade de si mesmo se conhecer, julgar e emendar. Não tenhamos dúvidas de que o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros pés e vive como transportado fora de si mesmo. Porque quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se, os mártires ébrios de esperança desceram ao circo, assim nos fala o Espírito Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor?
Estejamos com Jesus, queridas amigas e amigos, que a esperança passa a ser uma bela companheira de viagem, a nos alegrar no percurso e a olharmos as coisas com a visão do Espírito imortal, que não enxerga apenas a existência, mas a transcendência da imortalidade, conforme Jesus ensinou e prometeu o futuro de um reino que não é da terra, mas que deve ser construído dentro de cada um enquanto estivermos na existência. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, nos envolva na sua paz e que a esperança que nos trouxe faça parte das nossas vidas para que tenhamos a esperança no futuro com Jesus, a fim de que possamos trabalhar e sermos ditosos, alegres, esperançosos nestes dias tão difíceis, mas de oportunidades que aguarda de cada um de nós o verdadeiro testemunho da fé, da esperança e da caridade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre com a sua paz. Muito obrigado pela sua atenção.